Está? Ok. Muito bem. É verdade que dizemos nós em português que tudo o que é bom... Esta semana aprendemos outra coisa. Tudo o que é bom dura o suficiente para se tornar inesquecível. Ok. E é assim que nós queremos guardar esta semana. É assim que eu guardo esta semana aqui com a Igreja da Amadora. E eu aproveito já, porque assim que eu terminar, eu vou para o Algarve, portanto eu saio logo, sigo viagem, para agradecer-vos, porque realmente é inesquecível. Vou guardar recordações de cada um de vós. Eu vou esquecer os nomes, mas não vou esquecer nenhum rosto daqueles que estão aqui. Isso vos garanto. O nome eu vou esquecer, mas o rosto eu vou guardar, porque tenho melhor memória visual que auditiva. Mas realmente espero também que tenha sido inesquecível, no sentido de trazer, através da palavra do Senhor, vamos dizer, força espiritual e também motivação para continuarmos até ao lar eterno. Gostaríamos, porque ainda não terminamos, de partilhar convosco algo muito, muito importante para esta noite. Mas eu precisava de 3 voluntários para nós podermos avançar com esta reunião. Se não tiver 3 voluntários, não posso avançar. Primeiro, algum jovem? Primeiro. Não, eu não vou dizer por aqui. Preciso de 3 voluntários. Depois vão ficar a saber para quê. Primeiro. Vamos a isso. Não têm que vir cá, não têm que vir cá. Ficam mesmo no lugar. Temos aqui o Luciano. Obrigado, Luciano. Preciso de outro voluntário. Outro. Muito obrigado. Como é que se chama? O irmão Francisco. Outro voluntário ainda. Uma mulher agora. Vá lá. Quem é a mulher corajosa entre nós, que se vai voluntariar e que não sabe para quê? Ana. Ok, muito bem. Então vamos começar... Vamos deixar o Luciano para o fim. Ok? Ana. Vamos começar pela Ana. Tu vais nos dizer... Ouçam bem. Tu vais nos dizer 10 nomes dos homens mais ricos do mundo. Não podem ajudar. Bill Gates, continua. Não. 2, mais. Faltam 8. Então, não podem ajudar. Não podem ajudar. Faltam 8. Não. Podes ajudar, Maria. Foi a Ana. E os outros 8? Ficamos por aqui? Não estejas a dar toques na tua... Não vale. Ficamos por aqui. Irmão Francisco, para o irmão vai ser mais fácil. Vai-nos dar... Não vale a pena estarem a pensar os outros, porque a pergunta é sempre diferente. Claro. Irmão Francisco, para si vai-nos ajudar, vai-nos dar 7 nomes, os últimos 7 nomes que ganharam o Prémio Nobel da Paz. Ok? 0? Não quer tentar um pelo menos? Não podem ajudar. Passamos? Ok. Obrigado, irmão Francisco, por tudo aqui. Agora, irmão Luciano, para si é mais fácil delas todas, de verdade. O irmão Luciano vai nos dar só 5 nomes. Queremos os últimos 5 nomes das mulheres que ganharam o Miss Universo. Não. 5, só queremos 5. Ele sabe, está aí com vergonha. Não? Vi na agenda. Ok. Meus pesados. Ok. Claro que as perguntas foram intencionais para que não soubessem a resposta, naturalmente. Eu não estava à espera que soubessem a resposta. Mas agora a pergunta é para todos nós. E, por favor, aqueles que sabem, que podem responder esta pergunta, levantem as mãos. Quantos de nós aqui pode recordar o nome de um professor que o marcou na sua infância? Ok. Quantos de nós aqui pode recordar o nome de um pastor que num momento especial esteve ao vosso lado? Ok. Quantos aqui recordam o nome de um amigo importante que levam para o resto da vida? Mas essas pessoas não andam na televisão, pois não. Essas pessoas não aparecem nos jornais como, por exemplo, as 10 mais ricas do mundo, como, por exemplo, os prémios Nobel da Paz e como as Miss Universo. Elas estão diante de nós, nós saímos e nós vemos-las todos os dias nas capas de revistas, de jornais, de televisões, etc. Mas não nos recordamos delas. Mas destas nós recordamos. Sabemos porquê? Porquê? Porque aqueles que marcam a nossa vida, meus prezados, aqueles que marcam de alguma forma a nossa vida, não são aqueles que aparecem nas televisões ou nos mídias, são aqueles que caminham ao nosso lado, em algum momento da nossa vida. E isso é extraordinário.
porque esquecemos os outros, mas esses ficam por aqui. Não nos vamos esquecer disto, é muito importante ao longo desta reflexão que vamos fazer. Quem são aqueles que nos marcam? Aqueles que caminham connosco. Ok. Esta noite eu queria que nós pudéssemos olhar por uma personagem bíblica que eu gosto imenso. Chama-se Homem de Ferro. Conhecem? Literalmente chama-se, de verdade, Homem de Ferro. Quantos conhecem o Homem de Ferro na Bíblia? Como é que se chama? Onde é que está? Não. Esse não se chama Homem de Ferro na Bíblia. Ele chama-se Homem de Ferro. Vamos ver. Vamos a 2 de Samuel. 2 de Samuel, capítulo 19. 2 de Samuel, capítulo 19. E nós vamos encontrar o Homem de Ferro em 2 de Samuel, capítulo 19. Não nos esqueçamos que aqueles que nos marcam são aqueles que caminham conosco. Isto é muito importante. E aqueles que nós marcamos são aqueles com quem nós caminhamos. Okay? 2 de Samuel, capítulo 19, nós vamos ler o versículo 31 e 32 também. 2 de Samuel, capítulo 19, versículo 31. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogeli e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos, e ele sustentara o rei quando este estava em Manaim, porque era homem muito rico. Meus prezados, eis o Homem de Ferro. Onde é que ele está? Chama-se Barzilai. Literalmente no hebraico significa feito de ferro. Homem de ferro. É claro que nós não poderíamos saber isto. Mas o nome dele significa mesmo isto. Homem feito de ferro. E aquilo que nos toca, aquilo que chama a atenção, é que ele aparece apenas 2 vezes na Bíblia. 2, 3 vezes. Por aí. E o apóstolo Paulo tem aquele pensamento célebre, não é? Quando ele diz que toda a Escritura é divinamente. Então, se o Homem de Ferro, este Barzilai, com que idade? 80 anos. Ele aparece 1, 2, 3 vezes na Bíblia, é porque Deus o quis aqui por alguma razão, e eu acredito que foi por nós esta noite. Já foi por mim, continua a ser por mim todos os dias, cada vez que eu leio este relato bíblico. O que é que aconteceu para que ele realmente esteja na Bíblia? Temos que ir atrás, um pouquinho, vamos ao capítulo 15, 2 de Samuel, capítulo 15, e temos que começar um pouquinho atrás para entendermos melhor porque é que ele está na Bíblia e qual é o valor para nós hoje também. 2 de Samuel, capítulo 15, nós vamos ler o versículo 6 e depois o versículo 13 e 14. 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 6, diz assim: Desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Versículo 13. Então veio um mensageiro a Davi, dizendo: Todo o povo de Israel segue decididamente Absalão. Disse, pois, Davi a todos os seus homens que estavam com ele em Jerusalém: Levantai-vos e fujamos, porque não poderemos salvar-nos de Absalão. Dai-vos pressa a sair, para que não nos alcance de súbito, lance sobre nós algum mal e fira a cidade a fio de espada. Eu não sei exatamente o que é que um pai, ou melhor, o que é que uma pessoa que é perseguida sente. Alguém que por algum motivo já tenha sido perseguido, sabe claramente que não é agradável, não é confortável. O Adventismo, quando chegou a Portugal, em que ano já agora? 1000? Sim, senhor, 1904. Eu não estou certo dessa data, é? Ok, obrigado. Mas sei que é por aí, 1904. Nós sabemos que houve reação. Eu conheço pessoas que foram perseguidas nas suas aldeias, apedrejadas por causa da sua fé. É verdade. Acontece. Nós sabemos os relatos, aquilo que elas nos fizeram chegar a nós e o quão desconfortável é. Agora, ser perseguido por Absalão, que é nada mais, nada menos que o seu próprio filho, portanto, um pai ser perseguido pelo filho, com que objetivo?
destronar o pai para ser ele rei e só há uma forma disso acontecer. Qual era a forma? Matar o próprio pai. Se há momentos, talvez, de coração apertado que Davi tenha sentido, este é um deles. Coração apertado porque, além de poder perder o trono, ainda pode ser morto às mãos do seu próprio filho. Ele reúne os seus homens, nós estamos aqui a ler, e decidem fugir porque, aliás, não tinham outra alternativa. Eles fogem, eles têm a mesma reação que nós temos muitas vezes diante das dificuldades. Temos a reação natural de fugir. Às vezes não temos coragem para enfrentar aquilo que lá vem e parece que é mais fácil fugir, mas às vezes não resolve nada. Temos que admitir isso. Eles têm esta reação natural. Sabem que Absalão vem lá e têm esta reação. Vamos fugir para salvar as nossas vidas. E fogem para onde? Para onde é que eles vão? Vamos ver? Ok. Capítulo 17. E é aqui que começa, finalmente, a história do homem de ferro. Barzilai. Espero que não esqueçam este nome, Barzilai. Eu penso que ele vai marcar a nossa vida. Aliás, quem são aqueles que marcam a nossa vida? Luciano. Aqueles que caminham? Isso, nunca esqueçam isto. Quem são aqueles a quem nós marcamos a vida deles? Aqueles com quem nós caminhamos. E Barzilai vai caminhar. Versículo 27, capítulo 17, versículo 27. Versículo 27. Tendo Davi chegado a Manaim, Subi, filho de Naás de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Roslim. Tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhas, queijo de gado, e os trouxeram a Davi e ao povo, que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo está no deserto, está faminto, cansado e sedento. Que terra é esta? Por onde eles fugiram? Manaim, que é? Está lá, eles estão no deserto. Eles estão no deserto. Um destes nomes também foi para o deserto. Qual deles foi? Qual deles foi? Foi o Jefté. Foi o Jefté. A dado momento da sua vida foi para o deserto. Não vamos falar mais do deserto aqui. Mas Manaim neste momento, era um deserto onde eles se abrigaram, onde eles ficaram ali à espera que alguma coisa acontecesse. E agora notem, portanto, Davi foge com os seus homens, foge para um deserto, e agora sem grandes alternativas, sem grandes soluções, como é que nós os imaginamos? Ali estão, sentam-se à espera, e desculpem o termo, mas não encontro outro, à espera que do céu caia aos trambolhões uma solução. E não é que caiu. Caiu ou não caiu? Caiu, prezados irmãos. Este é o Deus a quem nós servimos. Caiu sim. Caiu. Aqueles homens estão ali sentados, à espera que alguma coisa aconteça, a fugir de Absalão para salvar a sua vida. E de repente começam a ver um homem, 2, 3, e imediatamente pensam que é Absalão. E pensam, agora é o fim, acabou. Absalão está a chegar. Mas quando olham com mais rigor, começam a perceber que não é Absalão, são apenas 3 homens, e começam a olhar, eles trazem comida, ovelhas, gado, uma cama. Não pode ser. Sabem aqueles momentos que nós pensamos assim, isto é bom demais para ser? Este é um deles. Homens necessitados do deserto, no deserto. Homens sem qualquer solução humana à vista, começam a ver 3 homens com camas, bacias, vasilhas, barros de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas, lentilhas. Prezados irmãos, como eles estavam no deserto, possivelmente seria uma miragem, mas não é, prezados irmãos. É o homem de ferro e os seus amigos que vão ao encontro das necessidades destes homens. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Sabem, há 2 momentos, há 2 pontos-chave neste texto bíblico. O primeiro, Davi já sabia, mas agora sabe melhor ainda. Seja em que circunstâncias forem, que nós estejamos, seja no deserto ou não, sempre que nós estejamos à espera que Deus intervenha, há sempre um homem ou uma mulher de ferro que Deus levanta para nos auxiliar.
Louvado seja o Senhor. Davi descobriu isso ali no deserto. Deus já tinha levantado alguém que estava a avançar, eles só não sabiam ainda. Talvez nós estejamos aqui com dificuldades, com desafios, meus prezados, temos que acreditar nisto. Deus já levantou a pessoa, já levantou a solução, já alguém está a dar passos para chegar à nossa vida, para nos ajudar naquilo que nós estamos a precisar. Temos que acreditar nisto, porque o Senhor o diz. Segundo ponto, nós podemos ser esse homem e essa mulher. Isto é extraordinário. Eu posso ser um homem de ferro que se levanta. Com que idade? 80 anos. Quem são aqueles que marcamos, ou como é que nós marcamos a vida dos nossos amigos? Caminhando com eles. Eu posso ser esse homem, sim. Nós podemos ser esse homem, essa mulher, esse jovem que se levanta e que dá um passo na direção daqueles que precisam. Levar esperança àqueles que já não têm. Levar comida àqueles que já não têm. Eu peço desculpa, mas eu vou-vos provocar agora. Eu sei que é uma pergunta talvez estranha para dentro do contexto adventista, mas vou fazê-la. Tenho que provocar alguma coisa, também não. Daqui a bocado estão todos a dormir. Okay. Mas todos aqueles, eu só gostava que levantassem as mãos, aqueles que acreditarem naquilo que eu vou perguntar. Quantos aqui nesta sala acreditam que pode haver vida antes da morte? Amém. O que foi, meu irmão? Diga. Não é não. Está enganado. Peço desculpa. Não é assim tão óbvio. É óbvio, claro. Mas eu fiz de propósito. Claro que eu perguntei se pode haver vida antes da morte para provocar. É claro que há vida, eu estou vivo, nós estamos vivos. Mas, prezados irmãos, há uma forma. Porque Cristo disse assim, eu vim para que tenham vida e vida... Não estou certo que a tenhamos. Não estou certo disso. Não estou certo que nós nos sintamos todos felizes, satisfeitos e que tenhamos todos a autarquia, como dizia o apóstolo Paulo no sábado de manhã. Que tenhamos todos o governo da nossa vida. Não estou certo ou seguro que todos nós já chegamos a um momento onde sintamos eu estou a desfrutar da vida em abundância que Deus me veio trazer. Mas posso-vos dizer que o homem de ferro desfrutava aos 80 anos de vida e em abundância. Uma das melhores formas de nós vivermos, às vezes estamos tão centrados. Juventude, cuidado. Nem ficamos aqui fossilizados, mas não deixamos de viver aqui o agora também. É importante. Estamos tão centrados no futuro, que Deus vai vir, vai voltar, que às vezes parece que a nossa vida aqui já não conta. Conta! A revista diz claramente que Deus veio para nós sermos felizes já aqui nesta terra. Aqui já. Não há deserto onde Deus não chega para nos tirar de lá. Por isso nós podemos ser felizes, mas uma forma de ter vida em abundância, antes da morte, viver a minha vida de verdade, é estar ao serviço daqueles que necessitam. A mensagem desta noite fala de morte, eu vou falar de vida. Eu gosto muito de uma música, não é cristã, mas que diz assim, eu ouvi uma vez na rádio e ficou-me na mente. Nem sei quem canta, mas só fiquei com isto na memória. Não lamenta a tua morte, mas celebra a tua vida. Acho esta frase linda. Hoje não falamos de morte, falamos de vida. E Barzilai, o homem de ferro, é um homem que sabe que aos 80 anos ainda tem vida para dar. Duas experiências rápidas que me tocaram. Uma vez fui, porque o servir é realmente alguma coisa que nos toca. E nós, como igreja, a ADRA, mas pessoalmente, cada um de nós pode dar passos na direção daqueles que precisam. Mas como ADRA nós temos esse privilégio de ir, às vezes, chegar a famílias e a casas, de entrarmos de forma muito mais facilmente. Eu lembro-me de visitar uma família. Eu não conhecia a primeira vez que eu lá ia. Eles não sabiam que eu era pastor. Quando cheguei, primeiro, eles viviam praticamente, talvez, num espaço como este. Assim, não mais que isto. Aqui, assim, da coluna para cá e assim. Terrível, terrível. Uma casa muito descuidada. Ali viviam 4 pessoas e uma criança de quase 2 anos. Uma casa muito descuidada. Mas assim que entrei, uma alegria, uma satisfação. Eu estava vestido desta forma, de fato e gravata, uma satisfação enorme por estar ali. E eu levava cabazes para podermos ajudar. E assim que eu coloquei, disse onde é que podia colocar, indicaram, assim que eu coloquei, a criança de quase 2 anos tira um pacote de cereais e começa a gritar desesperadamente. Até que alguém abriu, e quando abriu ele faz literalmente isto. E começa a comer.
E eu perguntei-me a mim próprio, o que é isto, meu Deus? Isto existe dentro da própria igreja às vezes. Gente que está no deserto à espera que um jovem, uma mulher, um homem de ferro se levante e que possa dar um passe. Mas sabem o que é que me marcou ali? Realmente nós começamos a sentir a vida a pulsar dentro de nós quando nós estamos ao serviço do Senhor. Quando nós nos esquecemos de nós próprios e estamos ali a ajudar aqueles que precisam. Nós estávamos a conversar um pouquinho e de repente, não era o pai da criança, mas era o padrasto, eles eram muito novos, 18, 19 anos. Disse-me assim, pastor, não, ele não sabia que era pastor. Preparei-lhe algo especial. Preparei-lhe um café. A minha primeira reação, e vou-vos dizer porquê. Primeiro, porque eu não bebo mesmo. Quando eu entrei, eu conseguia ver os restos de comida na louça. E eu conseguia ver, na caneca que ele me estava a oferecer, os restos de comida na borda da caneca. Eu disse-lhe gentilmente, agradeço, mas eu não bebo café. Não bebo café. Não é café. É descafeinado, é cevada. E eu disse-lhe a verdade, eu não bebo bebidas quentes porque eu estou sempre muito vermelho. Já eles me disseram isso, mas eu não tenho culpa, eu sou assim. Estou sempre inflamado. E eu disse-lhe a verdade, eu não posso tomar nada quente porque eu fico cheio, não consigo, não tolero. Não está quente, já foi feito há algum tempo. Por favor, tome, fizemos para si. Tome. É para si. E quando ele me dá a caneca, eu conseguia mesmo ver de verdade os restos de comida naquela caneca. Mas vou-vos dizer uma coisa, meus prezados. Eu tomei e disse, e mentalmente disse, Senhor, por favor, ter de alguma coisa que me possa fazer mal. Eu tomei. E quando eu tomava, eu sentia a passar pela garganta os restos. De verdade, senti. Senti de verdade. Mas posso-vos dizer uma coisa, meus prezados. Foi talvez a melhor experiência da minha vida. De verdade. Nem me lembro o que é que sabia de verdade. Eu sei o que é que soube aquele momento. Eu sei o que é que soube. Até o miúdo parou, porque estava alguém, a alegria e a satisfação daquelas pessoas, porque estava alguém na sua casa, engravatado, a beber um café com elas. Só isto. Não foi a bebida. Foi extraordinário, meus prezados. Uma experiência fantástica. Voltaria a repeti-la. Só pela alegria que eu senti naquele lá, porque alguém estava ali num momento social com eles. Homens e mulheres de ferro. Como eu desejo ser um homem de ferro, de verdade. Não sou sempre, mas desejo muito, de verdade. Saí dali e fui a outra casa. Era uma casa, na altura fiz cerca de 250 km para ir e voltar. Ali sabiam que era pastor. Quando eu cheguei, já cheguei de noite, já não conseguia chegar de dia, e tinha, como era inverno, pela condensação nos vidros, fez condensação, e quando eu cheguei, eu vi o meu nome escrito nas janelas. Bem-vindo, pastor Catarino. Assim. Eu pensei, uau. Nem nos conhecíamos, só tínhamos falado ao telefone. Quando eu entrei, uma criança de que idade tens? Não, tinha 10 aninhos na altura e uma da idade de 2 aninhos por aí. Uma casa organizada, limpa, uma mãe sozinha e 2 crianças, uma de 10 e uma de 2 mais ou menos. Eu entro e vejo no centro da casa, vejo uma mesa com um pratinho com 2, 3 sandes divididas de queijo, com mais um copinho, e tinha lá, parece que era uma maçã, e tinha lá, acho que eram umas bolachas, eu não me recordo bem. E a primeira coisa que me diz é, pastor, é para si, fizemos para si. Eu ia ali para ajudar. Nós íamos ali levar. Já noutra casa fui eu que recebi, prezados, vos digo de verdade. Estar ali com aquelas pessoas, claro que depois voltamos lá, foi extraordinário. E agora ali entramos, e é isto. E é isto. É para si. E eu, sinceramente, disse, olha, eu não tenho fome. De verdade, não tenho fome. Mas fizemos para si. Então eu vou-me sentar, vou beber só um copinho de água e como umas bolachinhas. Pode ser. E neste momento, a pequenina, a mais velhinha, há 10 anos, diz assim baixinho, mãe, então eu posso comer? Resposta da mãe, é para amanhã. É para amanhã. Até arrepia, de verdade. Porque pensar nestas pessoas, e eu pensei, meu Deus, como é que é possível haver pessoas a passar por tantas necessidades e nós tão comodamente nas nossas casas? Ainda me custa às vezes estar à mesa a comer e pensar nisto. Às vezes perco o apetite por causa disso. É verdade, custa.
Não comi. Comi as bolachinhas. Agora nota, eu estava a ficar lá 1h30 mais ou menos com a família e na saída aquela menina de 10 anos estava mesmo assim e disse: pastor, não vai embora, tenho uma coisa para si, tenho uma prenda. Disse: meu Deus, ainda por cima. Já tínhamos deixado os cabazes? Sim. Teve aqui uma vizinha que veio da Suíça e trouxe um daqueles chocolates suíços, como é que ele se chama? É isso mesmo. Vocês sabem bem, não é? Ok. É isso mesmo. E disse-me literalmente isto que eu nunca vou esquecer. Disse-me assim, estendeu uma mão, mostrou-me o chocolate e disse assim: de graça recebi, de graça lhe dou, pastor. E eu aceitei e comi-o. Foi extraordinário, acreditem. Fiquei com muita pena porque era muito longe, eu não poderia lá ir. Não tinha quilómetros para isso, era muito difícil mesmo em termos de disponibilidade. Agora vejam, fui para o Algarve. Isto foi em Viseu. Elas estavam um pouquinho longe de Viseu. Perdemos contatos, recuperamos o contato há pouco tempo. Perguntei: onde é que vocês estão? Eu vivo em Lagoa. Elas dizem: nós estamos aqui em Albufeira, onde eu tenho outra igreja. Claro que já retomamos os contatos e tem sido extraordinário. Prezados irmãos, quando Deus nos diz, quando nós vemos um homem de 80 anos que se levanta aos 80 anos para ir socorrer um grupo de pessoas que estão no deserto, é inspirador. Quando nós lá vamos, nós começamos a sentir que é possível haver vida antes da morte. Porque é aí que nós descobrimos que nós somos pessoas muito abençoadas. Somos jovens, às vezes, desculpem dizer isto, não é só a juventude, somos todos tão ingratos às vezes. Eu não diria ingratos, não temos consciência. Se calhar é mais isso, não temos consciência. Mas eu não posso, eu não tenho como ajudar, eu não sei, não tenho nada. Meus prezados, mas temos que voltar ao texto bíblico então. Temos que voltar ao texto bíblico. O texto bíblico diz algo fundamental. 3 homens, um com 80 anos, vão socorrer aqueles que estão no deserto. De onde é que eles vêm? O primeiro, vamos a isso, versículo 27. Maquir, filho de Amiel, de Ló-debar. Eu já falei desta terra aqui, esta semana. O que é que significa? Isso. Notem, um deles, um que vai ajudar, é um que vem de uma terra que literalmente significa, Ló-debar significa sem palavras. E porquê é que era sem palavras? Porque é uma terra tão pobre, onde estavam os mutilados, os coxos, os excluídos, o lixo era colocado ali, e aquele, no meio dessas circunstâncias terríveis, ainda encontra recursos para ir ajudar quem precisa. Como é inspirador, prezados irmãos. Às vezes não é o que temos, é a nossa disponibilidade. É espetacular. Alguém que vem desta terra, que deixa qualquer um sem palavras, ainda encontra os recursos necessários para poder dar um passo na direção daqueles que estão necessitados. E o outro? E o homem de ferro? De onde é que ele vem? Qual é a terra do homem de ferro? Rosli. Sabem o que significa Rosli? Rosli, o outro vocês vão descobrir, não vou dizer o outro, está bem? Deixa para vocês descobrirem. Digo só este. Rosli significa terra de injustiça, terra da calúnia. Quer dizer que este homem possivelmente, sim, rico, porque ele tinha muito dinheiro, Barzilai, o homem de ferro tinha dinheiro, mas com certeza injustiçado, com certeza mal compreendido, com certeza mal amado, com certeza caluniado, mas ainda assim aos 80 anos, ele não se dobra diante da injustiça, ele não se dobra diante da calúnia e ele dá um passo na direção daqueles que precisam. Louvado seja o Senhor. Por isso, como nós podemos ser homens, mulheres, jovens e crianças de valor. Homens e mulheres de ferro, jovens de ferro que não se dobram diante da injustiça, diante da calúnia, diante da falta de recursos, porque afinal tudo vem do Senhor, tudo vem do Senhor. 2 aspectos ficaram na vida de Davi. Primeiro, mesmo no deserto, em circunstâncias difíceis, Deus levanta sempre um homem, uma mulher, para nos socorrer. Não nos esqueçamos disso. Eu sei que há aqui desafios entre nós, há aqui alguns de nós que estão a passar por desafios grandes. Deus já levantou a solução e ela vai chegar à nossa vida. Segundo, eu posso ser essa solução e vocês também. Comecemos a olhar uns para os outros assim. Jovens, na escola, quantos lá haverão? Quantos lá haverão? Nós podemos, e nós somos chamados a ser homens e mulheres de ferro, que não se dobram diante das dificuldades, que não caem,
mas que avançam de acordo com aquilo que têm, com aquilo que podem, e vão socorrer aqueles que estão em necessidade. Termino com uma última experiência. Um grupo de jovens estava reunido e a dado momento o monitor, aliás, começou não foi de propósito, não houve intenção, mas cada um dos jovens começou a dizer o que é que gostaria de fazer quando crescesse, quando fosse adulto. Havia um que queria ser astronauta, havia um que queria ser pastor, havia outro que queria ser médico e por aí fora. E todos disseram aquilo que gostariam de ser quando crescessem, menos um. E como eles fizeram de forma espontânea, o monitor achou estranho aquela criança adolescente estar calada e não dizer nada. E então interpelou diretamente. E tu? O que é que tu queres ser quando cresceres? Quero ser rico. Quero ser rico. Rico? E como é que tu pretendes fazer isso? Não importa. Eu quero ser rico. Eu quero ter uma casa na praia. Contei isto no Impacto. Ajudem-me. Foi no Impacto? Não. Não? Tanto cá não foi, estou a confundir. Uma casa na praia, um iate e um Ferrari. E uma conta cheia de dinheiro. E o monitor continua a dizer, mas como é que tu achas que vais chegar a isso? Não importa, eu quero ser rico. Uma casa na praia, um iate, um Ferrari e uma conta bancária cheia de dinheiro. Muito bem. Então, naquele momento, o monitor fez o seguinte. Tu não achas que estás a colocar a fasquia baixa demais? Baixa. Aquele jovem, sim, baixa. Então o jovem rapidamente, porquê? Achas que um Ferrari, iate, casa na praia e conta com dinheiro é pouco? É muito pouco. Que pena que só queres isso. Eu conheço-te. Capacidades tremendas, talentos tremendos, força tremenda. E tudo o que tu queres é ser rico. Que pena. Que pena. Há pessoas que são tão pobres que só têm dinheiro. Acreditam nisso? Que pena se nós não nos levantarmos como homens e jovens e mulheres de ferro, com ou sem recursos, e se nós não formos viver uma vida plena com o Senhor. Que pena, estudem, por favor, acabem os vossos cursos, mas que pena será se for só isso a vossa vida. Desculpem, pais, mas que pena, de verdade. Se estamos a formar filhos para serem profissionais só, que pena. Que pena se eu for apenas só pastor, que pena. Cada um de nós aqui. Porque eu não conheço, mas nesta semana eu aprendi a amar cada um de vocês. Aprendi a olhar para cada um de vós e há alguns que eu já conheço melhor que outros. Eu vejo talentos, capacidades, eu vejo forças, vejo fragilidades. Que pena será se tudo o que nós queremos da vida é só o dia-a-dia. Porque Deus projetou-nos para muito mais. E que pena será se esta semana ficar por aqui. Que Deus possa abençoar muito a Igreja da Amadora. Os jovens que aqui estão, os jovens que aqui faltam. Que sejamos homens e mulheres de ferro. Que possam dar um passo na direção daqueles que precisam. Homens e mulheres e jovens de valor acrescentado para esta sociedade. Façamos a diferença com o Senhor Jesus. Deus nos abençoe e foi um prazer muito grande ter estado aqui convosco. Deus abençoe.